E aí, primeiro ano, nós vamos agora para o último capítulo do nosso caderno 2, tá? O capítulo 4, o solo. Esse capítulo, ele praticamente seria uma continuação da parte de geologia, tá certo? Então, ele ficou no capítulo 4, mas nós poderíamos ter colocado lá juntamente com o capítulo 1, ok, pessoal? Então, ele é uma extensão. Parte Quais são os praticamente da objetivos parte do de nosso geologia. capítulo? Conhecer a definição de solos e os processos de formação, identificar diferentes formas de intemperismo, reconhecer características do solo e diferentes formas de utilização, compreender o conceito de erosão e as diferentes formas de ocorrência desse fenômeno, entender os processos de degradação dos solos, identificar técnicas para a preservação dos solos, compreender a classificação de diferentes tipos de solos espalhados pelo mundo e reconhecer os principais solos brasileiros. Quais são os principais conceitos que você vai aprender? O que é intemperismo químico, físico e biológico? O que é o processo de meteorização? O que é um regolito? O que é o processo de edafização, erosão, ravina, vossoroca ou bossoroca? Já vou adiantar algumas coisas para vocês aqui. O processo de meteorização, ele equivale-se ao processo de intemperismo, tá legal? Então, toda vez que aparecer para vocês meteorização e intemperismo, eles se equivalem, que é o desgaste da rocha, beleza? Edafização é o processo de formação do solo. Então, quando a gente fala assim, elemento edáfico, então quer dizer que ele pertence ao solo, ok? Pedogênese, gênese, formação. Então, a pedogênese nada mais é do que um processo de edafização. E o que vem a ser o solo? O solo, primeiramente, ele é um sedimento que não foi consolidado. Vamos lembrar lá atrás que a rocha ela se desgasta. Há um desgaste dessa rocha. E o que promove o desgaste dessa rocha? Um processo chamado de intemperismo. Quando a rocha se desgasta, ela libera sedimentos. Se os sedimentos eles se consolidarem, vira uma rocha sedimentar. Se os sedimentos não se consolidarem, nós temos os solos. Solos que nós chamamos também aí, você chama vulgarmente de terra. Bom, então vamos observar aqui. Aqui você tem a rocha matriz, a rocha mãe, que com o passar do tempo ela vai se desgastando. Observe que esse desgaste é da superfície para o interior, tá certo? E à medida que essa rocha vai se desgastando, forma-se aqui o solo. À medida que esse solo vai sendo formado, quanto mais profundo for o solo, significa que o desgaste dessa rocha foi maior. O desgaste, ele vai estar associado não somente ao tempo, mas também às condições climáticas e à presença de micro-organismos. Então não é somente o tempo. Qual que nós temos aqui um solo maduro e um solo jovem. Nem sempre um solo jovem, ele pode ser um solo raso. Exemplo para vocês. Em regiões de clima úmido, o desgaste da rocha ele tende a ser maior. Então, consequentemente, num intervalo menor de tempo, o solo ele tende a ser mais profundo. Isso que nós estamos colocando de solo jovem, solo maduro aqui para vocês, está relacionado à questão do tempo. Bom, o processo de edafização ele ocorre quando a rocha mãe ela começa a sofrer o seu desgaste. O solo a ser formado nós chamamos de regolito. Então, aquele solo que está em contato direto com a rocha mãe nós chamamos de regolito. Esses fragmentos de rocha que nós encontramos, nós chamamos de saprólitos, ok? O solo, ele apresenta horizontes ou camadas. Esse horizonte que está aqui bem na superfície, eu chamo de horizonte O. É o horizonte onde nós temos a deposição do material orgânico, restos de folhas, de animais. Quando esse material orgânico aqui depositado começa a sofrer decomposição, ele vira matéria orgânica decomposta, formando o horizonte A. O horizonte B é um horizonte que nós temos uma transição entre o A e o horizonte C. O horizonte C ele é chamado de horizonte mineralógico.
Por que chamado de horizonte mineralógico? Porque ao estar em contato direto com a rocha-mãe, nós temos a presença aqui de minerais, só que nós temos a presença de minerais secundários, como argila, silt e areia. Porque na rocha-mãe, na rocha-matriz, nós temos a presença de minerais primários, quartzo, feldspato, micas, hornblendas, né? São os minerais primários. Quando esses minerais eles sofrem desgaste, dá origem aos chamados minerais secundários. Aqui nós temos uma foto de um perfil, tá legal? Mostrando exatamente para nós os horizontes ou camadas. Dá para nós percebermos a diferenciação entre eles. Aqui na superfície, onde está essa vegetação, nós temos o horizonte O, onde esse material orgânico foi decomposto, foi depositado, me perdoe. E aqui nós temos o horizonte A. Observe que ele é bem escuro, né? Por causa da presença da matéria orgânica decomposta. Aqui nós temos o horizonte B amarelado, porque nós temos aqui a presença do óxido de ferro hidratado. E aqui nós temos o horizonte C. Dá para vocês perceberem aqui alguns fragmentos de rocha, não é isso? Então, significa que logo aqui abaixo nós temos o quê? A rocha mãe, a rocha matriz. Observe que ele é um horizonte róseo. O horizonte C, pessoal, é um horizonte que não é estruturado. Então, ele é fácil praticamente de ser odido, de ser fragmentado. Por isso que não é interessante você construir em locais que possuem horizonte C. Como eu disse a vocês, não é apenas o tempo que contribui para você formar o solo. Depende do relevo, depende do material de origem. Por exemplo, tem rocha que é mais fácil de ser desgastada, tem rocha que é mais difícil de ser desgastada. A presença de micro-organismos, a questão climática. Por falar em clima, vamos dar uma olhadinha neste gráfico que aqui está, ok? Bom, essa linha aqui, contínua, ela é a linha de precipitação, chuva. Observe que a precipitação ela é diferente de acordo com as zonas vegetacionais. Não podemos esquecer que a vegetação está associada à questão climática, tá certo? Então, por isso que cada região de vegetação vai ter uma condição de precipitação diferente. Se vocês observarem aqui na área de zona de floresta tropical, é onde nós temos a maior presença de quê, pessoal? De chuva. Perceberam? De precipitação. E observe que aqui mostra para nós a profundidade do solo. Observe que a profundidade do solo na zona de floresta tropical é maior. Por quê? Porque o desgaste da rocha vai ser maior. Podemos observar nessas duas situações aqui apresentadas. Olha bem, nós temos aqui a situação A e a situação B. Nitidamente dá para nós percebermos que a situação A é de uma região de clima seco, pode ser de clima árido ou semiárido. Podemos observar que a presença de cactos. Observe que o solo é mais raso, tá? Já na região de clima mais úmido, aqui no caso seria uma floresta de coníferas, né? No caso, também a presença de floresta temperada, por causa dessa presença aqui do pinheiro, né? Mas na região de clima mais úmido, a tendência do solo é ser mais o quê? Profundo. Porque o desgaste da rocha vai ser o quê? Maior, ok? Composição do solo. O solo ele é composto de espaços vazios, que nós chamamos de poros, e de uma parte sólida. Essa parte sólida ela é composta de minerais e matéria orgânica. Numa situação normal, natural, vamos pegar uma situação de equilíbrio, tá legal? De equilíbrio no solo. 50% do solo é composto de parte sólida. Nessa parte sólida, nós temos mais minerais do que matéria orgânica. Por quê? Porque a matéria orgânica é depositada apenas na superfície. E vamos lembrar que o solo ele é proveniente do desgaste da rocha. E a rocha é formada de minerais. Então, por isso que nós temos mais partículas minerais do que matéria orgânica. Nos poros, nós vamos ter aqui numa situação de equilíbrio, 25% dele pode estar com água, 25% pode estar com ar. Porém, isso depende das condições meteorológicas. Então, lá, se choveu,
Consequentemente, todos os poros vão estar preenchidos com o quê? Com água. Mas quando para de chover, a tendência dessa água é o quê? Evaporar. E ao evaporar, o que, que acontece? Os poros ficam com ar. Então é o seguinte, quando todos os poros estão preenchidos com água, eu falo que esse solo está saturado. Quando todos os poros estão com ar, eu falo que esse solo está em déficit hídrico. Tipos de erosão. Bom, o que é erosão? A erosão, primeiramente, é um fenômeno natural, tá certo? Então, quando a gota d'água toca no solo, há um processo de fragmentação desse solo. Esse toque eu chamo de efeito splash. E você vai fragmentar esse solo. Então, vamos observar o seguinte: numa área de mata, a perda de solo é menor, por quê? Porque o solo está mais protegido. Mas vamos pegar o caso do algodoal, de um cultivo de algodão. A perda de solo é maior porque o solo está o quê? Desprotegido. Observe que na área de pastagem a perda de solo é menor porque o capim, que é uma gramínea, ele cobre todo o solo, evitando assim o impacto direto dessa água, da chuva com esse solo. A perda se dá, pessoal, porque o que acontece é o seguinte: pode não estar tendo contato direto da gota d'água, mas vamos lembrar que as gramíneas, no caso o capim, as raízes são que superficiais, não são profundas. Então isso dificulta que essa infiltração percole e vá abastecer os aquíferos. Nós temos uma erosão laminar. A erosão laminar é aquela erosão que atinge toda a superfície do solo, então ela é bem abrangente. Então todo aquele horizonte A está sendo retirado. Observe que você já está vendo aqui o horizonte B. E o detalhe, o horizonte A, por ter matéria orgânica decomposta, é a parte mais fértil do solo. Se você tem esse horizonte A retirado, esse solo, então, ele torna-se um solo improdutivo. Nós temos também as ravinas. As ravinas são processos erosivos onde a água da chuva vai praticamente percolando o solo aqui, olha, vai atravessando o solo, formando esses chamados sulcos erosivos, essas canaletas. E se essas ravinas, esses sulcos erosivos não forem praticamente controlados, nós temos a formação aqui de uma vossoroca, que são essas verdadeiras crateras. E detalhe, aqui você já eliminou o horizonte A, já chegou no horizonte B, já está no horizonte C. A tendência é aprofundar ainda mais, chegando na rocha matriz e alargar cada vez mais. Então, essa propriedade agrícola, ela perde o quê? Ela perde área de cultivo, ela perde área de pastagem, ok? E é importante deixar claro para vocês que o solo, ele tem um diverso uso. Para a agricultura, o que interessa são as camadas mais superficiais, no caso, o horizonte A. Já para a engenharia, interessa mais as camadas profundas, que é onde vai ficar as estradas, onde vão ficar as construções. Para você conter esse processo erosivo, você pode fazer o plantio em curva de nível. Está vendo aqui esse plantio de café em curva de nível? Você acompanha o nível do terreno. O nível, ó, tantos, 2 metros, 4 metros, 6 metros. Para que isso? Para você reduzir a velocidade do fluxo da água. Bom, essa estrada, por exemplo, aqui, ó, ela provavelmente, se você não fizer um sistema direito de drenagem, pode a água da chuva passar aqui e você formar uma ravina e promover um processo de erosão. Outra técnica é o terraceamento. O terraceamento, nós fazemos essas escadinhas também para fim de retardar o fluxo da água, reduzir a velocidade do fluxo da água. No Sudeste Asiático, os terraços são, observe, um do lado do outro, como se fosse uma escada. Além de você reduzir a velocidade do fluxo da água, lá eles utilizam para o cultivo de arroz, a risicultura. Podemos também fazer o plantio direto. Então, aqui nós temos palha de milho, que é uma cultura de ciclo curto, tá certo? Uma cultura temporária. Então, ao invés de eu pegar aquela palha do milho e queimar, eu espalho essa palha do milho sobre o meu solo. E observe que aqui no meio eu plantei o quê? Feijão.
Então, a gota da chuva, ao invés de bater no solo, bate exatamente nesse resto de cultura. Isso é o chamado plantio direto. Há uma outra vantagem. Você reduz a evaporação da água, como também isso aqui vai entrar em decomposição, fornecendo matéria orgânica para o solo. Favorece, inclusive, o aparecimento de muito micro-organismo, como minhocas, que vai favorecer o quê? A infiltração da água no solo. Outra técnica é o consorciamento. Então, ao invés de eu plantar só milho, no meio do milho eu planto o quê? Feijão. E o feijão, por ser uma leguminosa, ele faz a adubação verde, a síntese natural do nitrogênio. E lembrar que as gramíneas, o milho é uma gramínea, é muito exigente em nitrogênio. Então, além de você de evitar o contato direto da gota d'água com o solo, você está controlando a erosão, você também está tendo dois tipos de cultivo, aproveitando mais a sua área, e ainda fazendo uma adubação. Ou seja, ao invés de você comprar ureia para poder fazer a adubação do milho, você está fornecendo essa ureia através do feijão. Os processos de degradação do solo, nós temos, por exemplo, a questão da baixa fertilidade do solo. Quando há uma baixa fertilidade, é porque você tem uma escassez de nutrientes. E aí, qual a solução para você que é um agricultor? A solução é você fazer uma adubação. Você pode fazer uma adubação orgânica, aqui não temos a presença de um composto orgânico, ou você pode fazer uma adubação química, que nós chamamos de fertilização. Os agricultores preferem uma fertilização química porque você joga exatamente o que a planta necessita. Quando você faz uma adubação orgânica, você pode estar jogando vários elementos químicos, às vezes não aquele necessário, na quantidade necessária que a planta necessita. A acidez do solo. A acidez do solo não é dada apenas pela concentração de alumínio. Né? Ah, se o solo é ácido, então ele tem uma baixa concentração de hidrogênio, me perdoe. Mas nós também analisamos a concentração de alumínio. Quanto maior for a concentração de alumínio, mais ácido esse solo. A solução é a chamada calagem. A calagem é a aplicação de calcário no solo. Aqui nós estamos vendo um trator fazendo aplicação de calcário, jogando cálcio e magnésio, ou apenas cálcio, ou apenas magnésio, para neutralizar a concentração de alumínio. A laterização é um fenômeno natural. Ele ocorre em solos de clima quente e úmido, porque o que acontece? Quando chove, os óxidos de ferro e de alumínio que estão no solo são translocados para as camadas inferiores, formando essas camadas que nós chamamos de lateríticas. Essas camadas são camadas muito endurecidas, são camadas ricas em óxido de ferro e de alumínio, o que dificulta o desenvolvimento radicular. Lembrando que se a planta não tem um bom desenvolvimento radicular, consequentemente, essa planta não vai se desenvolver bem. A solução, pessoal, é fazer uma aração profunda para quebrar essas camadas lateríticas. Lixiviação. A lixiviação não é erosão. A lixiviação nada mais é do que a perda de nutrientes do solo. Ocorre principalmente em solos arenosos. Por que solos arenosos? Porque os solos arenosos são eletropositivos. Tá? Por serem eletropositivos, eles não agregam muitos nutrientes do solo. Bom, aqui nós temos a zona de lixiviação. Observe que é basicamente mais próximo da superfície, exatamente onde nós temos o horizonte A, que é o horizonte que vai estar fornecendo os nutrientes para a planta. Então, no solo, você tem aqui a presença de nutrientes. Coloquei para vocês o cálcio. Observe que eles estão em formas de quê? De íons, em forma iônica. Cátions e ânions. Quando chove, essa água vai infiltrar no solo. E ao infiltrar no solo, esses nutrientes são o quê? Eles vão ser retirados, empobrecendo o solo. Salinização ocorre principalmente em áreas de clima seco, árido e semiárido. Por quê? Porque o que retira os sais minerais do solo é a água da chuva. Então, como nesses locais não chove muito, então são solos que têm alto teor de sais. E para você transformar uma área de clima seco em uma área agrícola, você tem que irrigar, você tem que promover a irrigação. E ao fazer isso, olha o que acontece. Aqui estão os sais minerais à base de cloro e sódio. Quando chove, essa água vai infiltrar.
e vai misturar com os sais minerais que estão aqui. Inclusive, vai fazer com que esse lençol freático que está aqui também o quê? Se eleve. E ao se elevar, nós temos a deposição, nós temos a elevação desses sais para a superfície do solo. Então, você salinizou o solo. O seu solo agora ficou estéril. Lembrando que a própria água evaporar também vai levar esses sais minerais para a superfície. Arenização. Quando você desmata, quando você promove um processo de desmatamento, você deixa o solo desprotegido, favorecendo então a retirada da argila, que é uma partícula menor do que a areia. E lembrar que a argila, ela consegue agregar mais nutrientes que um solo arenoso. Então, o fato é o seguinte, quando você tem um processo de arenização, você tem um passo para o processo de desertificação. Então, nós temos a presença de argila e areia. Então, aqui a areia eu coloquei para esse pentágono, a argila, essa partículazinha arredondada. Quando chove, a argila ela é retirada, ficando apenas a areia, um processo que nós chamamos de arenização. A desertificação, ela ocorre principalmente quando você promove uma atividade agrícola predatória, que favorece a erosão, que favorece a arenização do solo, empobrecendo esse solo. Então o solo fica empobrecido, você torna esse solo um solo estéril, dificultando aqui o desenvolvimento de plantas. A área de desertificação mais famosa que nós temos é aqui a região do Sahel, uma região de clima semiárido localizada ao sul do deserto do Saara. Por isso que nós falamos que o deserto do Saara está ampliando de tamanho. E no caso do Brasil, essa desertificação é típica da região de clima semiárido. Ok? Valeu, gente!